Olá, pessoal. Vamos dar início aqui a mais uma aula, certo? Hoje a gente vai falar sobre a suspensão condicional da pena, ok? A aula aqui ministrada para a turma do quarto semestre, Direito Penal, na disciplina Direito Penal 2, do curso de Direito da Facisa, certo? Então, agora a gente vai dar início ao estudo da suspensão condicional da pena, ok? Deixa eu pôr aqui o slide na tela para a gente começar a nossa aula. Vamos lá, pessoal. É o seguinte. Vou maximizar aqui. Suspensão condicional da pena. O assunto em si, o Instituto da Suspensão Condicional da Pena tem previsão legal no Código Penal, certo? Lá dos artigos 77 a 80, ok? Lá do artigo 77 a 80 a gente vai ter vários incisos e parágrafos que vão tratar acerca desse instituto, que é muito importante dentro do direito penal. Vou dizer para vocês todos os motivos e, assim, a necessidade da gente fazer alguma comparação com outros institutos para que a gente possa diferenciá-lo, certo? E reconhecê-lo em um caso concreto ou numa questão de prova que eu coloco para vocês, a depender da situação em que seja a sua aplicação, beleza? Então vamos passar aqui para frente. A suspensão condicional da pena. Eu costumo dizer o seguinte para vocês. Existe, antes da gente iniciar de fato o estudo da suspensão condicional da pena, nós temos que fazer um paralelo aqui entre a suspensão condicional do processo. Por quê? É o seguinte, pessoal. Existe o Instituto da Suspensão Condicional da Pena, em que a pena vai ficar suspensa durante determinado lapso temporal, quando preenchido requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei. Beleza? E também existe a figura, o Instituto, na verdade, da suspensão condicional do processo. E o que seria essa suspensão condicional do processo? A suspensão condicional do processo ela tem previsão também legal, lá na Lei 9.099/95, e lá vai dizer que os crimes cuja pena mínima é de até 1 ano, certo? Poderá ser suspensa por um período de 2 a 4 anos, quando também preenchido alguns requisitos, beleza? Então, pessoal, vejam bem, a suspensão condicional do processo, o que vai ficar suspenso é o processo em si. E depois de concluído aquele lapso temporal em que o processo vai ficar suspenso, mediante algumas condições impostas, certo? O processo vai se encerrar por ali mesmo. E aqui na suspensão condicional da pena, nós temos, lá sequer a ação penal, ela vai se iniciar. A suspensão condicional do processo, ela é proposta conjuntamente com a denúncia. Em regra, para ser juntamente com a denúncia. Então, pessoal, aqui na suspensão condicional da pena, o réu ele já vai ser condenado, beleza? E quando ele estiver dentro dos requisitos, o juiz vai suspender essa suspensão da pena de forma condicional, desde que ele cumpra alguns requisitos presentes na lei e desde que alguns requisitos objetivos e subjetivos sejam preenchidos, ok? Então, a suspensão condicional do processo lá na Lei 9.099 vai ser aplicada aos crimes cuja pena mínima é de até 1 ano. E aqui a suspensão condicional da pena é um pouco diferente. Vamos tratar dela agora. Outro termozinho que a gente tem que diferenciar, pessoal, é porque lá na suspensão condicional do processo, o termo usado é o sursis processual, enquanto que aqui na suspensão condicional da pena é o sursis penal. Beleza? Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula. A suspensão condicional da pena. Desculpem, pessoal. Estou com a voz um pouco. Eu já gravei várias aulas hoje. Estou gravando essa aula no período da noite e aí eu já estou um pouco cansado e com a garganta um pouco já ardendo. Mas vamos lá. Suspensão condicional da pena. Também conhecido como sursis penal, é uma suspensão condicional da pena aplicada à execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, podendo ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que o condenado não seja reincidente em crime doloso, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício e não sejam indicada ou cabível a substituição por penas restritivas de direitos. Então, vamos por calma e vamos por partes. Primeiro, o Instituto da Suspensão Condicional da Pena
certo? É uma maneira pela qual a pena vai ficar suspensa em face de determinadas condições impostas quando preenchido aqueles requisitos legais que estão previstos lá no artigo 77. E aí, pessoal, um dos requisitos objetivos que a gente vai estudar é a pena aplicada lá na condenação não ser superior a 2 anos. Lembram que lá na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, a pena aplicada ela não poderia ser o quê? Superior a 4 anos. Aqui, na verdade, ela não pode ser superior a 2 anos, ou seja, ela tem que ser igual ou inferior a 2 anos. E aí, o que é que acontece? Essa pena aplicada, desde que até 2 anos, poderá ser suspensa por 2 a 4 anos. Ou seja, eu cometi um crime e peguei 2 anos de reclusão, certo? Preenchidos os requisitos, o juiz verificou que os requisitos do caso concreto preenchem aqueles que autorizam a substituição, então ele vai dizer o seguinte: como tua pena foi de 2 anos e tu preencheu os requisitos, eu vou suspender essa execução da pena, eu vou suspender a tua pena, certo? Durante 2 anos, certo? Desde que tu cumpra determinados requisitos. E aí, se tu cumprir esses requisitos, vai extinguir tua punibilidade. Beleza? Então, o juiz vai fazer isso. Voltando. Aplicada a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, podendo ser suspensa por 2 a 4 anos. Ou seja, a pena aplicada de 2 anos vai ficar suspensa por 2 a 4 anos, desde que o condenado não seja o quê? Reincidente em crime doloso. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos e circunstâncias autorizem a concessão do benefício e não seja indicado ou cabível a substituição por penas restritivas de direitos. Então, vamos agora analisar com calma. Primeiro, a pena aplicada não pode ser superior a 2 anos. Segundo, o tempo de suspensão vai ser de 2 a 4 anos, certo? Terceiro, o réu não pode ser reincidente em crime doloso. Vejam bem, crime doloso. Porém, se for reincidente em crime culposo, nada impede, porque o Código fala em crime doloso. Beleza? E aí tem a questão da análise das circunstâncias judiciais, do artigo 59, tais como culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, bem como motivos e circunstâncias que autorizem a concessão do benefício. E, além do mais, nós temos um requisito objetivo e subjetivo, que é o fato, certo? Que, no caso específico, não seja indicada ou cabível a substituição por penas restritivas de direito. Porque, pessoal, pode muito bem eu ser condenado. Vamos lá, eu cometi um crime de furto, peguei uma pena de 1 ano. A pena não é inferior a 1 ano, não é isso? O crime não foi cometido com violência ou grave ameaça. Se eu não for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição. Então, pessoal, a suspensão condicional da pena, ela só é aplicada quando não é cabível a substituição por pena restritiva de direito. Então, vejam bem, todos aqueles casos em que tem violência ou grave ameaça, aqueles crimes em que há violência ou grave ameaça, que não há possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, certo? Poderá ser aplicada a suspensão condicional da pena, em determinados casos, quando preenchidos os requisitos. Então, a suspensão da pena foi instituída com a finalidade de ressocializar os condenados que tenham praticado infrações penais sem gravidade, evitando que tenham a liberdade privada durante esse período, mormente em razão do precário sistema penitenciário brasileiro. Não é um benefício. Esse instituto foi criado com o objetivo de reeducar o infrator de baixa periculosidade que comete delito de menor gravidade, suspendendo a execução da pena privativa de liberdade de pequena duração. Pressupostos. Para a obtenção da suspensão condicional da pena, o condenado deve preencher os requisitos descritos no artigo 77 do Código Penal, que são. Vamos lá. Vamos ler. Deixa eu só abrir. Eu vou abrir também aqui o código no celular para ficar melhor, para mim poder verificar depois algumas situações em que eu vou repassar para vocês alguns exemplos hipotéticos que eu vou criar aqui para a gente poder diferenciar certas situações. Tá bom? Deixa eu só colocar aqui no celular. Vamos lá.
Os requisitos para que ocorra a suspensão condicional da pena. Primeiro, a execução da pena privativa de liberdade não pode ser superior a 2 anos, certo? Não pode ser superior a 2 anos, ou seja, aquela pena aplicada na sentença não pode ser superior a 2 anos, e ela poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que, primeiro requisito, o condenado não seja reincidente em crime doloso. Então, pessoal, se ele for reincidente em crime culposo, beleza. E aqui não tem conversa de ser reincidência específica, não. É reincidência em crime doloso, praticou um roubo, depois praticou uma lesão leve, morreu Maria Preá, reincidente em crime doloso, beleza? Cometeu um furto e agora cometeu uma lesão de natureza grave, morreu Maria Preá, reincidente em crime doloso, beleza? Independentemente de ser específico ou não. Se for reincidente, não é possível a aplicação do instituto relativo à suspensão condicional da pena. O segundo requisito, requisito de natureza subjetiva, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício. Eu já falei disso lá quando a gente tratou de penas restritivas de direito, dos requisitos subjetivos. Falei disso aqui também quando a gente tratou lá na primeira fase da dosimetria da pena, para se estabelecer a pena base, que a gente iria analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, tais como antecedentes, conduta social, personalidade, e aí elas podem ser consideradas favoráveis ou desfavoráveis na análise do caso concreto, beleza? E o inciso 3 vai dizer que não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44, que é a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Então, o que é que acontece, pessoal? Uma vez que seja possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, o juiz tem que aplicar ela e não a suspensão condicional da pena, ok? Certo? Parágrafo 1º vai dizer o seguinte: a condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício. Então, pessoal, pela análise do artigo do parágrafo 1º, existe uma exceção quanto à questão da reincidência. Qual? Se o cara cometer um crime, mesmo que de forma dolosa, e a pena desse crime é tão somente pena de multa, nada impede que, se depois ele cometer um crime, mesmo ele sendo reincidente em crime doloso, certo? Poderá aplicar, sim, a suspensão condicional da pena, tendo em vista que o Código autoriza, porque ele vai dizer que a condenação anterior à pena de multa, em hipótese alguma, vai impedir a concessão do benefício. Então, sempre que no tipo legal do crime tiver tão somente uma pena de multa e o cara, sei lá, cometeu o crime, pagou essa pena de multa, se ele voltar a cometer um crime de lesão corporal de natureza grave, por exemplo, ele terá, sim, a possibilidade de ser aplicada a suspensão condicional da pena. Professor, me diga uma coisa, quais os crimes aqui que estão já de fora aqui em relação à suspensão condicional da pena? Eu não vou dizer que nenhum crime esteja de fora. Por quê? Porque, assim, vamos supor, o cara cometeu um furto, pegou uma pena de 1 ano. Se você analisar, o furto, ele é um crime que não é cometido com violência ou grave ameaça e a pena aplicada foi inferior a 4 anos. Então, há possibilidade de suspensão, não é isso? Aliás, há possibilidade de substituição da pena, não é isso? Por restritiva de direito. Agora, imagine só a seguinte situação. Imagine que o réu seja reincidente em crime doloso e crime doloso específico. O que é que acontece? Não vai poder ser aplicada lá a pena restritiva de direito, ser substituída. Tampouco será possível a suspensão condicional da pena, tendo em vista que ele é reincidente. Então, ele vai ter que cumprir a pena. Agora, imagine só a seguinte situação. O cara cometeu uma lesão corporal de natureza grave, que vai de 1 a 5 anos. E aí, pegou uma pena de 2 anos de reclusão. Eu pergunto a vocês, tem como substituir essa pena, mesmo ele sendo primário, por exemplo? Não tem. Por quê? Porque o crime de lesão é cometido com violência ou grave ameaça, lesão grave, e é vedada lá pela regra do artigo 44 do Código Penal. Então, pessoal, há um único benefício que nos restou aqui a ser aplicado, é a questão da suspensão condicional da pena. Beleza? Agora, imagine só a seguinte situação. O cara cometeu um crime de furto, certo? Era primário, pegou a pena de 1 ano, poderia ter sido substituída por restritiva de direito, mas o juiz decidiu aplicar a suspensão condicional da pena. E aí, estaria certa essa decisão do juiz? Não estaria correta. Por quê? Por que não estaria correta? Porque o inciso 3 do artigo 77 diz que a suspensão condicional da pena só é aplicada quando não for cabível a substituição prevista no artigo 44. E nesse exemplo que eu acabei de dar, se o cara cometeu um crime de furto, foi condenado a pena de 1 ano, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, ele é primário,
certo? E a pena aplicada foi inferior a 4 anos. Então, tem que substituir a pena, ok? A decisão do juiz estaria errada. Pode ser que seja uma questão de prova de vocês, isso que eu estou falando. Beleza? E o parágrafo 2º vai dizer que a execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos poderá ser suspensa. Vejam bem o que vai dizer o parágrafo 2º. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 70 anos ou razões de saúde justifiquem a suspensão. Então, nós temos aqui um subsídio especial. Questões da idade, se o cara tiver mais de 70 anos e ele cometer um crime cuja pena máxima cuja pena aplicada seja de até 4 anos, e ele preencher os demais requisitos, conforme o entendimento do STF, não basta ter 70 anos, também tem que cumprir os demais requisitos, não ser reincidente, as culpabilidades antecedentes serem favoráveis, beleza? O juiz poderá, sim, aplicar o SUSIS. Professor, por que o cara com 70 anos vai ter direito? É justamente por isso. Ó. Vejam bem, o certo a suspensão não seria se a pena fosse de 2 anos e de 2 a 4 anos, para ficar suspenso o período, mas aqui, se ele for maior de 70 anos, o que é que acontece? A suspensão poderá ser de 4 a 6 anos, vai aumentar um pouco. Porém, a pena aplicada também vai aumentar um pouco no sentido de que ele possa ser beneficiado. Tipo, o normal seria 2 anos. Para quem tem mais de 70 anos, caso pegue 4 anos, poderá ser aplicado o instituto. Por que isso, professor? Eu entendo que é como se fosse uma analogia, porque assim, a prescrição, quando o réu tem mais de 70 anos na data da sentença, ela cai pela metade. Então, aqui, pelo fato do réu ter mais de 70 anos, certo? É como se os 4 anos que fossem aplicados, tipo, ele pegou uma pena de 4 anos, é como se caísse pela metade, ou seja, essa pena que foi aplicada de 4 anos, na verdade, seria 2 anos. E aí, poderia sim, conforme o que diz o artigo 77. Seria tipo uma forma de beneficiar aquele que é maior de 70 anos, certo? De dar esse benefício. Então, é um subsídio especial, nesse caso. Lembre-se, se o réu tiver mais de 70 anos ou tiver alguma doença mental, não vou nem falar doença mental, tiver algum problema de saúde relativo à parte mental, certo? O juiz poderá, mesmo o crime tendo a pena sido aplicada de 4 anos, se preencher os demais requisitos, poderá poderá suspendê-la. Porém, a suspensão não vai ser de 2 a 4 anos, mas de 4 a 6 anos, conforme prevê o parágrafo 2º. Beleza? Requisitos. Agora vamos estudar de forma específica esses requisitos. São divididos em objetivos subjetivos e objetivos subjetivos. Os requisitos objetivos têm relação à quantidade de pena e à sua natureza. Primeiramente, a aplicação da pena privativa de liberdade ela não pode ser superior a 2 anos, já falei isso. Em segundo lugar, o condenado não pode ser reincidente em crime doloso. Assim, o que se observa é que nada impede que a um reincidente em crime culposo seja concedida a suspensão condicional da pena. Há apenas uma exceção, que eu também já falei. Se o condenado for reincidente por crime doloso, porém a pena imposta pelo cometimento do primeiro crime for a pena de multa, permite-se a concessão do SUSIS conforme artigo 77, parágrafo 1º. Isto ocorre porque a pena de multa é vista como branda, aduzindo-se, consequentemente, que o crime cometido também foi de menor relevância. Então, pessoal, a questão da reincidência em crime doloso tem que ser, de fato, em crime doloso, com exceção de que se o crime anterior tem apenas pena de multa, certo? Se a pena for apenas de multa, se ele voltar a cometer um novo crime doloso, apesar dele ser reincidente, o Código vai autorizar, tendo em vista que a pena de multa, ela por ser considerada branda e também o crime entende-se que pode ser de menor relevância. Então, nesse caso, seria possível. Beleza? E os requisitos subjetivos, professor? Relaciona-se à culpabilidade, à conduta social, à personalidade, motivos e circunstâncias que levaram ao cometimento daquele crime. Levando-se em consideração esses requisitos, o juiz poderá fundamentar ser cabível ou não a concessão do SUSIS em cada caso concreto. E o requisito objetivo e subjetivo é em relação à questão que diz respeito à impossibilidade de substituir pena restritiva de direito por SUSIS. Isto porque
esta modalidade de pena é considerável mais favorável ao acusado. Ou seja, se tiver preenchido os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, o juiz tem que aplicar ela, beleza? E não a questão da suspensão condicional da pena. Pessoal, um parêntese aqui para vocês. Lembram quando eu falei que o crime com violência ou grave ameaça lá no âmbito doméstico e familiar? Na verdade, o crime cometido no âmbito doméstico e familiar, ele não poderia ter sua pena substituída? Lembram que eu falei isso? A única hipótese que vai ser aplicada lá nos crimes cometidos com violência doméstica, cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar, que seja a aplicação da Lei Maria da Penha, será justamente a suspensão condicional da pena. Nos crimes em que tem violência ou grave ameaça, pode ser aplicada a suspensão condicional da pena. Então, por exemplo, o crime de lesão corporal de natureza grave, certo? Se preencher os requisitos, pode ser aplicada a suspensão condicional da pena. E vou dizer além do mais. Há alguns casos que a suspensão condicional da pena, certo? Alguns requisitos de cumprimento das condições impostas é melhor do que a própria substituição de pena restritiva de direito. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Tem algumas hipóteses em que a suspensão condicional da pena é mais benéfica ao réu do que substituir. Pode ter certeza disso que eu estou falando. Daqui a pouco eu vou explicar e vou dizer por quê. E aqui, pessoal, nós temos as espécies. A previsão no Código de 2 subsídios, o simples e o especial. Há ainda autores que falam no critério etário e humanitário. O critério etário é aquele que tem mais de 70 anos, que aí o requisito objetivo quanto à aplicação da pena pode ser até de 4 anos, sendo que a suspensão vai ser de 4 a 6. Beleza? E o humanitário em relação aos problemas mental, de saúde. Beleza? Que possa ensejar na questão da suspensão condicional da pena. Então, vamos lá. As previsões, os tipos, as espécies de suspensão condicional da pena. A simples está lá prevista no artigo 78, parágrafo 1º do Código Penal. Uma vez preenchidos os requisitos, o condenado ficará sujeito, vejam bem, ficará sujeito ao cumprimento de prestação de serviço à comunidade ou limitação de fim de semana, sendo condição legal obrigatória no primeiro ano de prazo. Então, veja bem, pessoal, uma vez que o cara cometeu um crime de lesão corporal de natureza grave, não era reincidente em crime doloso, e as circunstâncias judiciais do artigo 59 eram-lhe favoráveis, então o juiz aplicou a suspensão condicional da pena, sendo que, nesse caso hipotético que eu falei, o cara pegou uma pena de 2 anos, e aí e suspendeu ela por 2 anos. Por que por 2 anos, professor? Porque isso aí fica a critério do juiz. Ele vai suspender a pena de 2 a 4 anos. Nesse exemplo que eu coloquei, eu disse que ele suspendeu por 2 anos. Então, pessoal, o artigo 78, o parágrafo 1º vai dizer que no primeiro ano, certo, de suspensão condicional da pena, o condenado ficará sujeito ao cumprimento de prestação de serviço à comunidade ou de limitação de fim de semana, sendo esta uma condição legal e obrigatória no primeiro ano do prazo, ok? E o subsídio especial, que está lá no artigo 78, parágrafo 2º do Código Penal, vai dizer o seguinte: consiste na aplicação de outras condições previstas no Código Penal. Ele é mais brando que o subsídio simples, assim sendo, só serão aplicadas as disposições do subsídio simples se as condições pessoais do réu ou as circunstâncias do crime indicarem tal necessidade. É totalmente pacífico, tanto em doutrina como em jurisprudência, que é proibida a aplicação cumulativa dos 2 parágrafos do artigo 78. Então, o que é que acontece, pessoal? Deixa eu só voltar aqui para vocês observarem. Eu vou botar aqui na letra de lei para ficar melhor para a gente entender. Olha o que vai dizer o parágrafo 1º. A condenação anterior à pena de multa... Aliás, deixa eu só voltar aqui que é no artigo 78. Se eu não tiver aqui, eu vou abrir... Se eu não tiver colocado o artigo... Ah, está aqui. Artigo 78. Vejam bem. Olha o que vai dizer o artigo 78. Para a gente entender o subsídio simples e o subsídio especial. Durante o prazo de suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz. Vejam bem, o subsídio simples. No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviço à comunidade ou submeter-se à limitação de fim de semana.
conforme artigo 48, certo? E o parágrafo 2º vai dizer o seguinte: se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e as circunstâncias do artigo 59 deste Código lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições aplicadas cumulativamente, ou seja, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz e comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, é melhor o cara estar prestando serviço à comunidade ou tão simplesmente ficar proibido de frequentar determinados lugares, não poder se ausentar da comarca sem a determinação legal e comparecer mensalmente só para assinar um termo, justificando suas atividades? Às vezes, como eu falei para vocês, a depender do caso, é melhor que seja aplicado a suspensão condicional da pena, como ocorre nessa hipótese. Beleza? E assim, deixa eu só voltar aqui. O que é que acontece? Cadê? Peraí, deixa eu só explicar para vocês. Vejam bem. E aí, o que é que acontece? Aqui, ó, pessoal, ó, o parágrafo 1º, que diz que no primeiro ano do prazo deverá o condenado prestar serviço à comunidade ou submeter-se à limitação do fim de semana, isso aí só vai ser aplicado, essa primeira hipótese, se o condenado, caso o condenado, por exemplo, não tenha reparado o dano, certo? Se as circunstâncias judiciais do artigo 59 não forem favoráveis, e aí sim o juiz poderá aplicar lá, de fato, as regras do parágrafo 1º. Não sendo, ele já vai aplicar direto o parágrafo 2º. Sendo que, analisem, se o condenado tiver reparado o dano, exceto impossibilidade de fazê-lo, e as circunstâncias do artigo 59 forem favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior, ou seja, vai deixar de aplicar a prestação de serviço à comunidade ou a limitação dos fins de semana, certo? E já vai direto aplicar essas condições que eu falei para vocês: proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz, e o comparecimento pessoal e obrigatório a juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades. Por isso que eu falei aqui, pessoal, que o 78, parágrafo 2º, consiste na aplicação de outras condições previstas no Código Penal. Ele vai ser mais brando do que o parágrafo 1º do artigo 78, e assim sendo, só serão aplicadas as condições do SUSIS simples, ou seja, a prestação de serviço à comunidade e a limitação de fim de semana, se as condições pessoais do réu ou as circunstâncias do crime indicarem tal necessidade. Beleza? Então, esse parágrafo 1º do artigo 78, não necessariamente o juiz deverá aplicá-lo de cara, certo? A necessidade de se observar a questão do crime, do cometimento do crime, se foi reparado o dano, se a vítima, se as circunstâncias judiciais do artigo 59 são favoráveis. Então, pessoal, temos que ter isso em mente. E é totalmente pacífico, tanto em doutrina como em jurisprudência, que é proibida a aplicação cumulativa dos dois parágrafos do artigo 78. Ou seja, ou o juiz aplica um ou aplica o outro, certo? Beleza? Isso de forma cumulativa. Ele poderia, por exemplo, aplicar no primeiro ano o artigo 78, parágrafo 1º, e no segundo ano as condições do artigo do parágrafo 2º do artigo 78, mas não os dois de forma cumulativa, certo? E aqui, pessoal, tem também a classificação do SUSIS etário, da suspensão condicional da pena pelo fator etário. É concedido ao maior de 70 anos que tenha sido condenado a uma pena privativa de liberdade que não exceda 4 anos. Aqui, a pena pode ser suspensa por 4 a 6 anos. A diferença do SUSIS normal é porque, se fosse desconsiderando o caráter etário, a pena teria que ser 2 anos e a suspensão seria de 2 a 4 anos. Fator etário pode ser até 4 anos e a suspensão, porém, vai ser de 4 a 6 anos. E o fator humanitário, que foi criado pela Lei 9.714/98, o condenado por razões de saúde, independentemente de idade, tem direito ao SUSIS, desde que a sua pena não seja superior a 4 anos. Então, pessoal, só lembrando, suspensão condicional da pena vai ser aplicada nas hipóteses de crime que enseja a aplicação da Lei Maria da Penha, nos crimes com violência doméstica, aliás, nos crimes com violência ou grave ameaça, certo? Então, tudo isso, todas nessas hipóteses aqui serão cabíveis à aplicação da suspensão condicional da pena, mas desde que preenchida aqueles requisitos.
A permissão do deferimento, segundo o artigo 77, parágrafo 2º do Código Penal, o condenado à pena de até 4 anos, se maior de 70 anos, não dispensa para a sua concessão que se verifique a ocorrência dos demais pressupostos dos sucis enumerados no caput do dispositivo. Aqui é entendimento do STF, um entendimento bem antigo. O que é que acontece? Para que seja aplicado o sucis ao cara que tem mais de 70 anos, há necessidade de que ele não seja reincidente, que a pena seja de até 4 anos, não seja reincidente em crime doloso. Lembrem-se disso. E as circunstâncias tais como culpabilidade, antecedentes, certo? Lhes sejam favoráveis. Deixa eu só verificar aqui. Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, tudo isso. Vamos lá. E aqui, pessoal, o que é que acontece? O artigo 78 diz que o juiz pode estabelecer algumas condições, certo? Que não necessariamente estão previstas na lei. Durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à observação. Aliás, não é o artigo 78, é o artigo 79. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Mas antes, vamos analisar aqui. Deixa eu só voltar. O fato etário, eu já falei. O humanitário foi criado pela lei, certo? O condenado por razões de saúde, também já falei sobre isso. Essa questão do condenado, pessoal, é o seguinte. Do condenado desse suicídio humanitário, é por razões de saúde, independentemente de idade. Tem-se o suicídio desde que a pena não seja superior a 4 anos. Se o cara tem algum problema de saúde devidamente comprovado, lá com laudo médico, tudo direitinho, o juiz poderá aplicar, sim, a questão do suicídio humanitário. Se o cara cometeu um crime de lesão leve, lesão corporal de natureza grave, pegou 4 anos, o juiz poderá o juiz poderá conceder o instituto da suspensão condicional da pena, certo? Considerando esse fator humanitário, quanto preencher também os demais requisitos. Tá aqui, pessoal, a leitura do artigo 78, a gente já fez ela, beleza? E agora, outras condições impostas, além daquelas previstas no artigo 78, encontra-se aqui essa possibilidade no artigo 79, que vai dizer o seguinte: a sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado. Professor, que outras situações seriam essas? Isso aí vai depender muito do caso concreto. Por exemplo, o pagamento de cesta básica poderia ser uma condição. Então, pessoal, isso aí vai depender muito do caso concreto e do que o juiz vai decidir, ok? Então, a sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado. E o artigo 80 vai dizer que a suspensão não se estende às penas restritivas de direito, nem à multa. Então, pessoal, lembre-se, suspensão condicional da pena é tão somente em relação à pena privativa de liberdade. Pena de multa não tem suspensão condicional da pena e pena restritiva de direito também não tem suspensão condicional da pena. Por quê? Porque elas são penas autônomas, já foram aplicadas. Aqui é só em relação à pena privativa de liberdade. Ok? Vamos passar para frente. Aqui, pessoal, é o seguinte: existe a possibilidade de ocorrer a revogação obrigatória dessa suspensão condicional da pena. Quando é que isso vai acontecer, professor? Vai acontecer a revogação obrigatória da suspensão condicional da pena quando, certo, aquele sujeito que está sendo beneficiado pela suspensão condicional da pena é condenado em sentença irrecorrível por algum crime doloso. Se o cara cometeu um crime e aí, se ele estava com a suspensão condicional da pena e aí cometeu um crime e foi condenado, revogação obrigatória, certo? Ou seja, o sucício penal vai ser revogado e o cara vai ter que cumprir a pena. Beleza? Frustra, embora solvente, a execução da pena de multa ou não efetua sem motivo justificado a reparação do dano. Aqui é o seguinte, pessoal, em relação à pena de multa, isso aqui está revogado. Se o cara não pagar a pena de multa, não é motivo para que ocorra a revogação obrigatória do sucício penal. Por quê? Porque houve uma modificação no artigo 51 do Código Penal, inclusive pelo pacote anticrime, e também porque a pena de multa é uma pena autônoma, já tem esse entendimento, certo? Então, se o cara não pagar a pena de multa,
Por que eu estou colocando pena de multa? Porque às vezes o cara pegou... Vamos lá, o crime... Deixa eu me ver aqui. O crime de... Imagine aí uma situação em que o cara cometeu um crime com violência ou grave ameaça e pegou uma pena de 2 anos de reclusão e uma pena de multa que o juiz fixou 10 dias multas no valor de um salário mínimo cada dia multa. 10 mil reais, uma pena de multa no valor de 10 mil reais. E aí teve a suspensão condicional da pena aplicada. O inciso 2 diz que se ele não pagar a pena de multa, a revogação obrigatória ocorrerá em relação à suspensão condicional da pena, mas isso aí não se aplica mais, certo? Tendo em vista que a pena de multa é uma pena autônoma, ela não pode influenciar na pena privativa de liberdade também, porque já houve modificação no artigo 51 do Código Penal. Beleza? Agora, quando ele frustra, embora solvente a execução da pena de multa ou não efetua sem motivo justificado a reparação do dano. Reparação do dano aqui é um pouco complicado, porque o que é que acontece? A reparação do dano pode ser que seja uma condição, sei lá, imposta pelo juiz. E aí, se ele não repara esse dano, como é que fica? Se ele descumpriu com essa questão da reparação do dano. Então, poderá ser revogado. Só que aí, pessoal, a gente tem que se atentar, principalmente desse inciso 2, a questão da multa que não é aplicada, certo? Lembre-se disso. E o inciso 3 é descumprir a condição do parágrafo 1º do artigo 78 deste Código. Lembram qual é as condições do parágrafo 1º? É a prestação de serviço à comunidade e a limitação do fim de semana. Se descumpriu elas lá no primeiro ano do cumprimento da suspensão condicional da pena, quando forem aplicadas, se descumpriu, morreu Maria Preá, revogação obrigatória, certo? E aí aqui é só um resumo de tudo que eu falei, vou ler aqui para vocês. A primeira causa de revogação obrigatória ocorre quando o benefício no curso do prazo, quando o beneficiário no curso do prazo é condenado em sentença irrecorrível por crime doloso. A segunda causa de revogação obrigatória do sucísio ocorre quando o beneficiário frustra, embora solvente a execução da pena de multa. Comprovada a impossibilidade de revogação por dificuldades econômicas ou outra causa, não se pode revogar o benefício. Diante da nova redação do artigo 51 do Código Penal, não há como substituir a frustração da execução da pena de multa como causa obrigatória de revogação da suspensão condicional da pena. Então, o inciso 2 está revogado. Em parte, certo? Por fim, revoga-se obrigatoriamente o sucísio quando o condenado descumpre a condição do artigo 78, parágrafo 1º, que diz que no primeiro ano do prazo deverá o condenado prestar serviço à comunidade, nos termos do artigo 46, ou submeter-se à limitação de fim de semana nos termos do artigo 48. Beleza? Além da revogação obrigatória, pessoal, existe a possibilidade de revogação facultativa. E como seria essa revogação facultativa? Imagine só que o cara viajou para outra comarca, foi aplicado, na verdade, as condições impostas no artigo 78, parágrafo 2º. Uma delas era que ele deveria justificar suas atividades. E aí o cara passou um mês e não justificou suas atividades lá no fórum. Então, o juiz poderá, sim, aplicar uma revogação facultativa, certo? Fica a critério do juiz. Caso essa ausência em justificar as atividades não seja devidamente comprovada, certo? O juiz, a depender do caso, ele pode revogar isso. Pode revogar o sucísio condicional. Por isso que é uma revogação facultativa. Vai depender da análise do juiz. Então, vamos ler aqui o artigo 81, parágrafo 1º. A suspensão poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra condição imposta ou é irrecorrivelmente condenado por crime culposo ou por contravenção à pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Vamos por partes. Primeiro, a suspensão poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra condição imposta. Qual seria essa qualquer outra condição imposta? Ora, se a obrigatória é em relação ao artigo 78, parágrafo 1º, certo? Então, qualquer outra condição, as outras condições só podem ser a do artigo 78, parágrafo 2º, e aquelas que poderão ser estabelecidas pelo juiz de acordo com o artigo 79. Então, por isso que eu falei para vocês que se o cara que está cumprindo uma suspensão condicional da pena e lá foi estabelecido que ele não deve se ausentar da comarca sem determinação legal e ele se ausentou, é facultativo ao juiz revogar ou não essa suspensão condicional da pena. Beleza? Ele vai analisar o caso e vai dar vai tomar a sua posição, vai dar a sua decisão, certo? Por isso que é facultativa, não é obrigatório. Fica a critério do juiz. Pode ser que depois
o beneficiário da suspensão condicional da pena justifique a questão de ter se ausentado da comarca sem a determinação legal, ou ter deixado de prestar suas atividades, ou ter deixado de prestar informações sobre suas atividades lá no fórum, e assim em diante. Beleza? Então, pessoal, a suspensão poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra condição imposta ou é irrecorrivelmente condenado por crime culposo ou por contravenção. Vejam bem, lá no artigo 81, a revogação é obrigatória quando o condenado quando o beneficiário é condenado por crime doloso. Na facultativa é quando ele é condenado por crime culposo ou por contravenção penal, certo? E aí a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Então vamos ler novamente. A suspensão poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra condição imposta, ou seja, a do artigo 78, parágrafo 2º, e as condições específicas que o juiz pode estabelecer, que não tem previsão no Código Penal, mas que poderá ser estabelecida por ele conforme a autorização do artigo 79, certo? Quando ele descumpre qualquer uma dessas condições, ou é irrecorrivelmente condenado por crime culposo ou por contravenção a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, certo? Então, se ele é condenado por crime culposo ou por contravenção a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, ficará sujeito à revogação do seu benefício da suspensão condicional da pena a critério do juiz. Isso é uma revogação facultativa. As causas de revogação facultativa do SUSIS estão no artigo 81, parágrafo 1º do CP. Pode a suspensão ser revogada, em primeiro lugar, se o condenado deixar de cumprir qualquer das condições impostas. Refere-se à lei às condições jurídicas previstas no artigo 79 do Código Penal, bem como aquelas escolhidas pelo magistrado entre as do artigo 78, parágrafo 2º, quando de concessão do SUSIS especial, foi o que eu acabei de falar, certo? A condenação irrecorrível por crime culposo ou contravenção penal e o descumprimento da prestação de serviço à comunidade ou limitação de fim de semana acarretam a revogação facultativa do benefício. Peraí, vou ler isso aqui de novo que nem eu entendi. Vamos lá. A condenação irrecorrível por crime culposo ou contravenção penal, beleza, aí tudo bem. Se ocorrer condenação em crime culposo ou contravenção penal de forma irrecorrível, já tiver transitado em julgado, fica a critério do juiz, desculpem, pessoal, fica a critério do juiz revogar ou não o benefício da suspensão condicional da pena. E o descumprimento da prestação de serviços à comunidade ou a limitação de fim de semana acarretam a revogação facultativa do benefício. Acarretam a revogação facultativa. Peraí, que agora eu fiquei um pouco confuso. Deixa eu só verificar se é condenado por crime culposo ou por contravenção, a pena privativa de liberdade ou restritiva de direito. A condenação irrecorrível por crime culposo ou contravenção penal e do descumprimento das prestações de serviços à comunidade ou limitação de fim de semana acarretam revogação facultativa do benefício. Pessoal, essa parte final aqui do slide eu vou dar uma alterada, viu? Porque aqui está errado. Quando a condenação irrecorrível por crime culposo ou contravenção penal e ocorre o descumprimento de prestação de serviço à comunidade ou limitação de fim de semana, não necessariamente acarretará a revogação facultativa do benefício. Por quê? Porque a revogação facultativa do benefício seria se a condenação irrecorrível fosse por crime culposo ou contravenção penal. Se ocorreu o descumprimento de prestação de serviço à comunidade, a prestação de serviço à comunidade ou a limitação do fim de semana, isso aí já é em relação à aplicação lá do artigo 78, parágrafo 1º. A revogação seria, nesse caso, obrigatória. Então, eu vou dar uma alterada no slide aqui e vou tirar essa parte específica acerca de prestação de serviço à comunidade ou limitação de fim de semana, certo? Porque aqui, vamos ler aqui, deixa eu só ver se eu coloquei o artigo 81. Se o beneficiário está sendo processado por outro crime ou contravenção, considera-se prorrogado o prazo da suspensão, certo? Expirado o prazo. A gente está terminando. Deixa eu
A suspensão será revogada se o condenado descumprir qualquer outra condição imposta ou é irrecorrivelmente condenado por crime culposo ou por contravenção à pena privativa de liberdade ou restritivas de direitos. Pronto. Pronto, pessoal. Aí já entendi já qual foi o erro aqui. Nessa parte final do artigo que a gente estava lendo. Eu vou consertar e vou mandar para vocês. É o seguinte. Quando a condenação é irrecorrível por crime culposo ou contravenção penal e ocorre o descumprimento de prestação de serviço à comunidade ou limitação do fim de semana. Não, não é isso. Por quê? Porque aqui é o seguinte, quando eu trato acerca do artigo 81, quando você analisa, lá vai dizer que a suspensão ela poderá ser revogada se o condenado descumprir qualquer condição imposta ou é irrecorrivelmente condenado por crime doloso ou por contravenção a pena privativa de liberdade ou restritivas de direitos. Então, pessoal, essa parte específica que eu coloquei nessa parte final desse slide aqui, em relação à prestação de serviço à comunidade ou limitação de fim de semana, acarretará a revogação facultativa do benefício? Não, esqueçam, isso aqui acarretaria a revogação obrigatória. Então, eu vou dar uma alterada no slide e o slide vai ficar da seguinte forma. A condenação irrecorrível por crime culposo ou contravenção penal acarretará a revogação facultativa do benefício. Beleza? Vai ficar assim o slide. Eu vou dar uma alterada. Artigo 81, parágrafo 1º. E os efeitos da revogação. O que é que acontece? O condenado deve cumprir as condições durante o período de prova. Se não as cumpre, revoga-se o sursis. Devidamente cumprido por inteiro a pena privativa de liberdade que se encontrava com sua execução suspensa. Então, pessoal, vejam bem, o que é que acontece? Se o cara descumprir o sursis, ele vai ser revogado e aí ele vai ter que pagar essa pena privativa de liberdade. Então, o condenado ele deve cumprir todas as condições durante o período de prova. Se não as cumpre, revogar-se-á o sursis, devendo cumprir por inteiro, vejam bem, por inteiro, a pena privativa de liberdade que se encontrava com a sua execução suspensa. Então, ele vai cumprir a pena por inteiro. O sursis é uma forma de execução da pena, de modo que, durante sua vigência, a sentença penal produz efeitos que perduram até a reabilitação. O período de prova consiste no lapso temporal durante o qual o condenado ficará obrigado ao cumprimento das condições impostas como garantia da sua liberdade. E aqui, pessoal, existe a possibilidade da prorrogação do período de prova. Não é de 2 a 4 anos? Exceto nos casos de doença mental e o réu tem mais de 70 anos, que será de 4 a 6 anos. Mas existe a possibilidade de prorrogação desse período de prova. Se o beneficiário está sendo processado por outro crime ou contravenção, considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo. Então, enquanto o cara não for julgado pela contravenção ou pelo crime que está sendo processado, certo? Vai continuar perdurando a suspensão condicional da pena. Quando facultativa a revogação, o juiz pode, ao invés de decretá-la, prorrogar o período de prova até o máximo, se este não foi o fixado. Então, vamos pegar a seguinte situação, para a gente analisar esse parágrafo 3º. O cara cometeu um crime de lesão corporal de natureza grave, pegou a pena de 2 anos, preencheu os requisitos, certo? Teve sua suspensão condicional da pena aplicada e lá estabeleceu-se que fosse aplicada o estabelecido no artigo 78, parágrafo 2º. E aí o réu, aliás, o beneficiário deixou de justificar suas atividades no fórum durante 2 meses. Então, o juiz, conforme a autorização do parágrafo 3º, considerando que nesse exemplo hipotético o juiz suspendeu a suspensão condicional da pena por 2 anos, certo? Nesse exemplo hipotético, considerando que o beneficiário descumpriu, não foi justificar suas atividades por 2 meses seguidos, então o juiz poderá prorrogar esse período de prova conforme a autorização do parágrafo 3º, uma vez que o período de prova não foi fixado no máximo, que é de 4 anos. Então, o juiz poderá aumentar de 2 para 4 anos o período em que ele vai ter que ficar justificando suas atividades, não poder ausentar da comarca sem a determinação legal e várias outras hipóteses que estão previstas lá na lei. Ok? E cumprida todas as condições, expirado o prazo sem que tenha havido revogação, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Então, pessoal, expirou o prazo sem que tenha havido a revogação, ou seja, uma vez cumprida todas as condições impostas e expirado o prazo, será considerada extinta a pena privativa de liberdade e
o réu estará livre e desimpedido, sem nenhum tipo de implicação, beleza? Então, pessoal, aqui a gente encerra o estudo da suspensão condicional da pena, ok? Espero que vocês possam ter compreendido. Essa parte final tem um pouquinho complicada ali, eu me compliquei um pouco em relação ao slide que eu coloquei uma coisa inadequada, estava errada, né? Mas fiz a correção. Então, espero que vocês possam ter compreendido. Espero que todos assistam essa aula. E é isso, pessoal. Então, fiquem na paz e bons estudos.